Atos 13, a partir do versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo
em vossos dias uma obra tal que não crereis, se alguém vula contar. Aqui termina a mensagem do apóstolo Paulo, e nós vamos ter uma conclusão extraordinária. Depois leremos. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto tão precioso dessa mensagem de Paulo. Todos os detalhes acerca da morte de Cristo se cumpriram. O Antigo Testamento falava, da vinda do Salvador. Os profetas foram usados para dizer detalhes desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e tudo se cumpriu. Ele veio e realizou uma obra extraordinária. Pedro diz no seu primeiro sermão que ele foi aprovado por Deus Pai pelas obras realizadas, obras que realmente o identificou como unigênito do Pai, como divino. E ele, o Senhor Jesus Cristo, desde o momento em que foi batizado, pôde trazer muita alegria. O Pai exclamou quando aquele filho foi batizado, já representando ali a sua vitória por meio de sua morte e ressurreição. O texto diz: este é meu filho, hoje te gerei. Que coisa tão gloriosa, citada lá no Salmo 2 também. Primeiramente no Salmo 2, aquela citação diz respeito, conforme o que Pedro diz, o que Paulo diz aqui, que aquela citação diz respeito à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que o livro de Atos faz questão de enfatizar bastante. Os 4 evangelhos falam da morte e da ressurreição de Cristo, e Atos inicia com Jesus ainda naquele contexto, porque ali vai fazer citação daquilo que ele diz aos seus discípulos, que sejam testemunhas dele até os confins da terra. E ali eles contemplam, ali nós temos a narrativa deles contemplando o Senhor sendo elevado. Mas em relação à ressurreição, Lucas faz questão de começar o livro de Atos dizendo que isso é firme, foi investigado, isso é verídico, isso é sério, a ressurreição de Cristo, que a ciência não admite. Mas nós sabemos que o Evangelho, toda a palavra de Deus, é matéria de fé, e sem fé ao homem impossível agradar a Deus. Diz o texto de Atos 1 que o Senhor Jesus Cristo apareceu depois de ter padecido, versículo 3, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes a Deus. Voltando ao capítulo 13, note bem que a mensagem chega na parte central, quando trata da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Alguns detalhes do Antigo Testamento foram apresentados por Paulo, porque ele não começa primeiramente citando Jesus, porque isso poderia repelir alguns que estavam ali, porque a grande maioria que estava ali eram judeus. Ele estava numa sinagoga, era um dia de sábado, não, porque os judeus eles tinham ainda essa vinculação ao sábado semanal, e eles se reuniam a cada semana ali para ouvir a palavra. É nesse contexto que Paulo chegam ali para pregar, e ele começa falando de Deus, Deus que pela sua livre e soberana vontade escolheu a Abraão, com o qual ele fez aquela aliança já citada aqui, e através de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, a partir daí você vai vendo, Deus fez tudo por aquele povo, introduziu aquele povo na terra de Canaã, lhes deu juízes, lhe deu reis, lhe deu profeta, tudo veio da parte de Deus. A salvação
é assim. A Bíblia diz que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, em especial a salvação. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E dois personagens são destacados nesse sermão aqui: Davi, o rei Davi, e João Batista, não é? Algumas coisas que são ditas no Salmo, que você pode imaginar serem ditas diretamente acerca de Davi, são salmos messiânicos, ou seja, falam a respeito de Cristo. Até mesmo quando essa expressão é dita: escolhi a Davi, homem segundo o meu coração, ele, o filho de Jessé, não é? Diz o texto que ele faria toda a vontade de Deus. E nós sabemos que somente Cristo foi perfeito. Somente Cristo, o Filho, fez toda a vontade do Pai. Então tinha uma relação com a pessoa de Cristo, essa menção acerca de Davi, que em linhas gerais fez a vontade de Deus, mas ele foi falho, ele pecou, e nós sabemos que Cristo nunca pecou. Nesse sentido, somente ele fez toda a vontade de Deus. E o Salvador viria justamente dessa tribo, ele viria, por isso que ele é chamado filho de Davi, porque como homem da Bíblia, Deus se tornou homem, ele veio de uma descendência de Davi. E Davi, portanto, é importante na história de Cristo Jesus. E segue as escrituras falando de João Batista, que alguns chegaram a pensar que ele mesmo seria o Cristo. E ele deixa claro isso aqui, que o engano daquelas pessoas, quando está escrito no versículo 25. Mas ao completar, João, a sua carreira, dizia: não sou quem supondes. Então havia uma confusão acerca de João Batista. Alguns pensaram, né, que ele seria o próprio Cristo. E ele vai dizer no início do Evangelho de João: eu não sou. E João chega a dizer mais: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, que era o serviço mais humilde praticado por um escravo. João disse que não era digno. E quando ele contempla o Senhor Jesus, ele aponta para os seus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, portanto, veio com essa missão, para tirar o pecado do mundo. E por isso, ele deu a sua vida. Há toda uma culpa na raça humana, não apenas nos judeus, pela morte de Cristo. Foram eles que mataram o Senhor Jesus Cristo. De fato foram. Se nós estivéssemos lá, teríamos feito a mesma coisa. Mas tudo aquilo estava no decreto, na determinação de Deus. Isso é uma coisa muito profunda. Uma coisa não elimina a outra. Jesus veio com o propósito de salvar, com o propósito de morrer lá na cruz. Mas a Bíblia diz que os homens são por isso culpados. O fato de ter sido decretado por Deus até mesmo antes da fundação do mundo não isenta o homem da responsabilidade. E nós temos essa verdade clara no exemplo de Judas, quando a Bíblia diz lá em Lucas 22, que o Filho do homem, Jesus, vai conforme está escrito, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então, Deus é soberano e o pecador é também responsável, e isso está aqui também nesse sermão. Cristo morreu, e o versículo 30 começa com essa conjunção adversativa, dizendo: mas Deus, olha aí que versículo glorioso, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Essas duas coisas, a morte e a ressurreição de Cristo, é o âmago do Evangelho, é o centro do Evangelho. É isso que nós temos que pregar. Muitos podem testemunhar maravilhosamente da transformação de Deus em sua vida, mas testemunho não é Evangelho. Por mais grandioso e extraordinário que seja, o Evangelho é Cristo.
O Evangelho é Cristo vindo, é a vida de Cristo, é a sua morte e a sua ressurreição. É disso que o homem tem que tomar conhecimento e dar resposta em relação a isso. É primordialmente isso que eu quero destacar aqui nesta noite. Veja os versos 38 e 39. A palavra do Senhor diz: tomai conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, Jesus. Agora veja, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Agora ele está se aproximando do fim do seu sermão. E a mensagem exige do homem uma resposta. Ele baseou todo o seu sermão, Paulo, nas Escrituras. Ele citou o Antigo Testamento. A mensagem de Paulo não nasceu nele mesmo. Ela tem a sustentação da palavra de Deus. Ele pregou conforme as Escrituras. Usou o Salmo, usou os profetas para provar que Jesus Cristo é realmente o Senhor, para provar que Ele é o Salvador, e para tanto Ele morreu e ressuscitou. Para que fim? Para que o homem tivesse os seus pecados perdoados. Veja aí o versículo 38. Tomai conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados. A maior necessidade minha, a maior necessidade sua, a maior necessidade do mundo é do perdão dos pecados. Não dá para comparar essa necessidade com a necessidade que você tem de comida, com a necessidade que você tem de saúde, ou qualquer coisa que você possa imaginar. O Evangelho veio para suprir primordialmente a sua necessidade de perdão. Saiba, o que você mais precisa na sua vida é do perdão dos seus pecados. Davi diz no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e que sara as nossas enfermidades. Veja que coisa, é Ele quem perdoa. Somente por meio de Cristo Jesus. Isaías no capítulo 55, verso 6, ele diz uma palavra tremenda: deixe o ímpio o seu caminho, deixe o iníquo seus pecados e volte-se para o Senhor, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Eu gosto dessa expressão, o nosso Deus é rico em perdoar. Como é bom, pois eu sei quão pecador terrível sou, mas como é glorioso, muito mais saber que o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Ele é um grande Salvador. Foi citado por Bruno aqui no momento de confissão, que quem é semelhante ao nosso Deus, que perdoa os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar, e deles não mais se lembra. Nós precisamos ser perdoados, e é por meio de Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados, e é isso que traz a verdadeira alegria ao coração do homem. No final desse sermão, nós vamos encontrar um resultado glorioso de salvação que trouxe alegria, assim como foi o resultado lá em Samaria, quando Filipe pregou. A Bíblia diz que houve grande alegria em toda aquela cidade, assim como houve grande alegria lá na casa do carcereiro, no capítulo mais adiante, capítulo 16, quando há conversão do carcereiro e toda a sua casa. A Bíblia diz que eles ficam muito felizes, ficam muito alegres. Um verso que eu vou destacar no final, que não foi nesse primeiro sermão, mas foi 8 dias depois que Paulo volta àquela sinagoga.
vai mostrar a alegria da salvação daquelas pessoas. O verso 52, o último versículo diz: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Por que razão? Pela grande salvação que houve ali, naquele lugar, aquelas pessoas sendo alcançadas pela palavra de Deus. Olha que versículo tremendo, eu vou ler agora e vou encerrar mais adiante com ele, no versículo 48. Veja a reação por conta da salvação. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Sobre isso eu falarei no final da nossa palavra. Eu só estou demonstrando aqui a vocês a reação das pessoas diante da recepção, né, de Cristo em suas vidas, e pelo fato de terem os seus pecados perdoados. Não tem maior alegria, não tem maior satisfação do que esta, de ter os pecados perdoados. Ele para isso veio. Torno a ler 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos se anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste, ou seja, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Pela lei ninguém poderia ser justificado. Nós já demonstramos isso aqui. Em Romanos 3, a Bíblia diz que a lei veio: se cale diante de Deus toda boca, todos os homens fiquem calados, porque diante da lei todos são dignos de serem condenados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Cristo veio para nos remir, e o verso 39 diz: por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Então, que notícia maravilhosa! Não tem coisa melhor do que o Evangelho. É a boa nova da salvação. O Evangelho declara que Cristo Jesus veio, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, para nos perdoar os pecados e nos justificar diante de Deus. De sorte que Paulo diz em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito do hino, seguindo o texto, verso 40, veja aí: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Aproximando do final do seu sermão, Paulo faz questão de colocar uma espécie de adendo aí, de acréscimo à sua mensagem, para persuadir aquelas pessoas para que creiam. Então ele fala que haverá juízo, haverá castigo. É uma citação de Abacuque, e que não está explicado aí, mas por que está escrito isso aí? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Que obra é essa que Deus realizava naquele tempo, e que se fosse contar, eles não acreditariam? O povo de Deus estava em rebeldia, e Deus usou os caldeus para castigar, para disciplinar o seu povo. Se tivesse dito isso antes a eles, eles não creriam. Foi um juízo, foi um castigo da parte de Deus. Então Paulo usa isso aqui para dizer: olhe, não desprezem essa mensagem. Não despreze a mensagem que Cristo veio para nos remir dos pecados, que Ele veio para nos perdoar, que Ele veio para nos justificar. Não façam como fizeram os demais judeus, que mataram o Cordeiro, que crucificaram a Cristo, que rejeitaram completamente o Salvador. Veio para o que era seus, os seus não receberam. Não façam assim, porque haverá castigo, haverá juízo, haverá condenação para aquele que não crê. A Bíblia diz claramente: todo aquele que crê está salvo.
Aquele, porém, que não crê já está condenado. O juízo de Deus para aquele que rejeita a oferta da graça. Veja só, Abraão foi escolhido pela livre e soberana graça de Deus. Ele estava lá na terra pagã, ele estava lá no meio do seu povo, e Deus o tirou de lá. E por meio de Cristo Jesus, ele veio salvar pecadores. Cristo Jesus intercedeu por pecadores lá na cruz. Essa mensagem não pode ser desprezada sob pena de um homem ser condenado. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para um dia assentar-se no trono para julgar. Ainda hoje a mensagem de Pedro e de Paulo, a mensagem que nós anunciamos é que Cristo Jesus é Salvador. Mas o fato dele ter ressuscitado e ter sido exaltado faz dele juiz, e ele virá para julgar. Então não despreze a Cristo como Senhor e Salvador, sob pena de haver condenação. Se você seguir mais adiante em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, veja o que diz o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, os homens serão julgados de acordo com o evangelho. O evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia de salvação, que Cristo perdoa, que Cristo Jesus justifica todo aquele que crê. Caso contrário, aí mesmo em Romanos, veja o que é que diz o versículo 18. Enquanto no 16 diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, o 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, aqueles que não creem na verdade do evangelho irão amargar o juízo vindouro, e ele não terá por inocente todo aquele que rejeita a sua oferta de perdão e de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou você crê, ou você rejeita completamente. Não tem meio termo, não tem uma terceira opção. Eu conheço muitas pessoas que às vezes dizem, mas eu gosto de ouvir os crentes, né? Eu gosto de ouvir a lei de crente. E às vezes se acostuma só de ouvir sermão, só de ouvir, eu gosto. Mas não é isso. Ou você crê, ou você rejeita totalmente. Não existe meio termo. Olha o que Paulo está dizendo no seu sermão. Notai, pois, que para que não vos sobrevenha o que está escrito lá nos profetas. Está lá em Abacuque. Ó desprezadores, ou você se entrega a Cristo, se arrependendo dos seus pecados, o confessa como Senhor e Salvador, ou você o está desprezando. Ele não está atrás de admiradores, ele veio buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E somente por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, você se torna um dos tais. Assim como Deus usou os caldeus para castigar o seu povo, aquele que rejeitar a sua oferta de salvação será castigado, mas desta feita eternamente. Sobre este que rejeita permanecerá a ira de Deus. O verso 42 diz que eles saíram e voltaram lá 8 dias depois, no outro sábado. E veja o resultado, 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Paulo e Barnabé, pouco citei Silas. Então aqui está a recepção dada da parte de muitos
a palavra de Deus, eles creram e foram persuadidos a permanecer, a perseverarem. E este é um fruto de uma pessoa que está verdadeiramente convertida, é a sua perseverança. Por isso é dito, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não vai ser salvo porque vai perseverar, mas porque é salvo em Cristo Jesus, persevera. Porque aquele que nos dá a graça de crer, nos dá a graça também até mesmo de padecer por Cristo Jesus. Eles gostaram e pediram, pregue para a gente novamente, venha de novo. E na outra semana seguinte, e eles vieram. E diz o versículo 44, que quase toda a cidade chegou ali para ouvir a palavra de Deus. Não tem nada mais precioso do que isso, de que ouvir a palavra de Deus. Isso suscitou inveja da parte dos demais religiosos, e houve perseguição. Mas lembra, Paulo e Barnabé disse a eles, permaneçam, fiquem firmes. Saiba você, né? A vida cristã é um caminho estreito. Muitas pessoas vão tentar zombar da sua fé. Amigos, colegas de trabalho, familiares. Veja a palavra do Senhor aqui dizendo sobre a necessidade de perseverar. E o Senhor Jesus Cristo, o relacionamento com Ele tem que estar acima de qualquer vínculo, de qualquer relacionamento. Ele disse, quem não negar pai e mãe, ou até mesmo a si mesmo, por mim, não é digno de mim. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Esses homens aqui permaneceram firmes em Cristo Jesus. Ele, Paulo, depois de preso, né, lá na cadeia sofrendo, ele declara, eu sei em quem tenho crido. Coisa gloriosa, a firmeza desse servo de Deus. E nesta firmeza também, ele aconselhou, ele exortou aqueles crentes judeus que se converteram ali a perseverarem diante dos sofrimentos que haveriam. E ele continua o texto dizendo, versículo 46, que Paulo e Barnabé falavam ousadamente, cumpria a que vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais, a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque assim nulo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Veja, a igreja começa com os judeus, mas Deus não faz acepção de pessoas. Nessa sinagoga ali, ele prega para judeus. Muitos pedem que ele volte novamente, ele prega. Tem aqueles que creem, tem aqueles que rejeitam, se levanta perseguição. Mas acerca dos gentios, que não eram judeus, que foram alcançados, veja como termina o texto dizendo, 48, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Neste versículo está uma verdade profunda da palavra de Deus, a predestinação, a eleição da igreja. E isso não deve ser objeto de curiosidade da parte daqueles que ouvem o evangelho. Preste atenção no que eu quero dizer, não é? Charles Spurgeon, pregando sobre a mulher cananeia, se não me engano foi nesse sermão, ele dá uma palavra sobre essa questão da eleição, muito interessante. Ele diz, como é que eu posso saber, né, se eu sou um eleito, se eu sou um escolhido de Deus? Ele diz, você não tem como saber. O ímpio, o incrédulo, aquele que ainda não é nascido de Deus, ele não tem como saber se é. Somente aos céus, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica.
Uma pessoa não é de Deus porque é da igreja batista, ou da assembleia, ou de outra igreja cristã qualquer. Não. Nós somos de Cristo se nós temos o Espírito de Cristo. Se somos selados pelo Espírito de Cristo. E é esse Espírito que testifica que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, eleitos de Deus. Então somente estes poderão saber. E a este a Bíblia diz que procure confirmar a sua eleição. Pedro diz isso lá nas suas cartas. E então, como é que vai? O que é que eu devo fazer? Aqui é um conselho para você. Você que está ouvindo a palavra de Deus, que não teve uma experiência de conversão. Não é primeiro saber se você foi eleito ou não. Você reconhece que é um pecador perdido? Você reconhece que é um pecador digno de condenação? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. E a Bíblia diz mais que o salário do pecado é a morte. Você reconhece que você é este pecador, indigno, né? Perdido. Se você reconhece isso, corra para Cristo, clame a Cristo, suplique a Cristo, porque a Bíblia diz que quem vai a Ele, de modo algum, será lançado fora. Veja só, que você só vai poder confirmar se é um eleito de Deus ou não, se você reconhecer que é pecador, e que se você for para Cristo, a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não é primeiro, será que eu sou, será que eu não sou? Não, creia, Jesus veio. Paulo disse, fiel a esta palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso é o que você precisa saber, que é pecador e que Cristo veio para lhe salvar. Então, venha agora, como você está, sem saber se é um eleito ou não, venha clamar a Cristo nessa noite, pelo perdão dos seus pecados, pela salvação da sua vida. E o Espírito de Deus há de testificar ao seu coração, há de dar convicção, assim como deu a Paulo, quando ele disse, eu sei quem tenho crido, se nesta noite você reconhecer que é um pecador, e reconhecer que somente Cristo pode te dar a salvação, com toda certeza, você é um eleito de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo.